Olá, pessoal. Estaremos tratando agora de alguns conceitos importantes com relação às redes públicas e cooperação, compreendendo que é muito importante para a sociedade atual e para as organizações principalmente, em função dos poucos recursos, dos recursos escassos que as organizações possuem, no sentido de promover o desenvolvimento econômico e social, a importância de estratégias em rede e em cooperação que hoje, no mundo e no Brasil, estão acontecendo. E isso é fundamental para que possamos compreender também, não só as estratégias, mas um modelo próprio que cada uma delas acontece no mercado ou entre as organizações no sentido desse objetivo comum. E isso depende muito da forma como essas organizações pretendem atingir esses objetivos, porque isso influencia na tomada de decisão para essas estratégias. Para tanto, temos que pensar também no ambiente, tanto político, como econômico e como social. E para uma finalidade muito importante, que é o próprio desenvolvimento econômico e social de um país. Alguns autores colocam para nós uma questão importante no sentido de que essas redes, tanto políticas, econômicas e sociais, funcionam como um parâmetro ou um direcionamento no sentido de qualidade no processo organizacional, qualidade nos resultados desse processo, ou mesmo empresas que visam a maximização dos seus resultados, mas no ambiente público, fundamentalmente, as estratégias voltadas para as políticas públicas que fortaleçam não só a sociedade local, regional ou nacional, mas também políticas que resultam eficazmente para a qualidade de vida dos negócios, das organizações e da sociedade. Nesse sentido, o conceito amplo de redes públicas e de cooperação tem um sentido básico de alimentar para a sociedade e para essas organizações, fundamentalmente, uma estratégia ou estratégias de melhores resultados para tanto o setor público como o setor privado, como também para a sociedade de uma forma geral. E não esquecendo que as organizações têm as suas individualidades, as suas especificidades, e isso é respeitado ou, muitas vezes, é respeitado quando pensamos em redes de cooperação, porque senão elas não têm sentido em funcionar. Se cada um pensar em si individualmente, a rede não é mais de cooperação. Então é importante para vocês entenderem esses aspectos com relação ao conceito de redes públicas e de cooperação. No segundo momento, é importante analisarmos e também temos alguns exemplos com relação ao que vamos comentar agora, das redes públicas e privadas de cooperação no mundo, principalmente o que aconteceu depois da Segunda Grande Guerra Mundial. E trago para vocês alguns exemplos interessantes, como foi no Japão, como foi na Itália, como foi na Alemanha e como foi também na França. Cada um respeitando as suas especificidades. Por exemplo, no Japão, principalmente após a Segunda Grande Guerra e toda aquela problemática após as invasões, os problemas públicos que ocorriam no país, criaram instrumentos e fomentaram, a partir de políticas públicas, para poder alavancar as pequenas, as micros e as grandes empresas. Cada uma com as suas especificidades.
Por exemplo, temos no Japão exemplos muito interessantes que podemos dar de linhas horizontais de redes de cooperação. O que isso significa? A questão, por exemplo, da Mitsubishi, que é uma unidade ou uma empresa que se organiza através de toda uma outra cadeia ou de cadeias de fornecedores para alimentar essa empresa. Outra forma que podemos colocar para vocês é a forma em que esses fornecedores estão próximos às empresas mães ou às empresas matriz, criando não só emprego, gerando renda, mas também qualificação para essas empresas. E as menores empresas se fundamentando e se fortalecendo com papéis diferentes no sentido de respeitando a especificidade de cada uma delas, mas no conjunto, para atingir o objetivo comum, algumas políticas bastante próprias, bastante, vamos dizer assim, pontuais, que seja até no curto ou no médio prazo, para fomentar determinadas atividades. Na Itália, por exemplo, a maior parte do que acontece na Itália é com as pequenas e microempresas. As grandes redes localizadas e bem localizadas em toda a Itália. Na Alemanha não deixa de ser diferente. E na França também, e foi uma política de governo, após o regime socialista assumir o poder, fortaleceu muito através de fomento, tanto financeiro e também de investimento, como também de consultorias para essas empresas. No Brasil, temos hoje uma situação bastante interessante, no sentido de que as universidades e o poder público estão se aproximando mais dessa conceituação de redes de cooperação. E muitas políticas estão começando, ou já começam a acontecer, principalmente no final da década de 90, a partir da implantação do Ministério do Desenvolvimento Econômico e Social. Temos o SEBRAE como um órgão autárquico que também ajuda muito no apoio às micro e pequenas empresas e várias ações nessa área de redes de cooperação, seja através de fornecedores, seja através de inovação, seja através de competitividade, diversas áreas. Temos redes, por exemplo, do calçadista em São Paulo, também no Rio Grande do Sul. Então são diversos exemplos no Brasil que estão acontecendo para o fortalecimento das organizações para um objetivo comum e para atingir os melhores resultados, tanto da organização como da sociedade. E finalizando, a questão da governança. Como isso se dá nesse ambiente? Qual é o objetivo de governança? É exatamente para promover o bem comum a partir da coparticipação, a partir de uma comunicação eficaz, a partir de estratégias bastante específicas, respeitando cada unidade, cada organização, no sentido de atingir esse objetivo comum. Então, a governança temos que entender que é uma amplitude de conceito para a organização ou as organizações poderem funcionar e funcionar bem. É no sentido de um todo, que precisa pensar tanto na organização internamente como na gestão desse processo externamente. Por isso a questão do compartilhamento, da parceria, da coparticipação, do comprometimento de cada organização no momento que se propõe a participar de uma determinada rede de cooperação. Por fim, desejo a todos vocês um bom estudo e sucesso nos trabalhos.